falou é um tema muito importante. E a gente ouve toda hora, na televisão, nas redes sociais, não como tolerância, mas como intolerância. Nós temos o Dia contra a Intolerância Religiosa, o Dia contra a Intolerância de Gênero, nós temos o Dia Internacional da Tolerância. Mas o que vem a ser tolerância? Eita, gente, calma aí, que não passou. O que significa a palavra tolerância? Tolerância, ela vem do latim. Significa tolerátia. Tolerátia é um derivado do verbo tolerare, que nada mais é do que suportar. Então, tolerar é suportar. Tolerância é exercer a capacidade de suportar. Mas, suportar o quê? Ou suportar quem? Pensem aí. O que será que nós vamos suportar? Eu poderia apostar que a maior parte pensou suportar o outro. Seja o vizinho chato, seja o chefe rabugento, seja aquele tio que já está ficando caduco, ou aquela criança que não pode chorar. Quando a gente pensa em suportar, a gente pensa em suportar a atitude do outro. Tá errado? Não, tá certo. Porque é daí que as coisas começam. O homem, ele é um animal social. Isso significa dizer, ele não consegue viver sozinho. Ele precisa viver com outros, em sociedade. Ele necessita da sociedade. Quando você vive em sociedade, você vai ter uma relação ali mais próxima com outro ser humano. Já há muito tempo, essa dependência da sociedade que o homem tem, ela é retratada na história. Eu coloquei aqui só uma passagem de Aristóteles, que lá em 300 e alguma coisa antes de Cristo, lá no século IV antes de Cristo, ele coloca assim, ó, as primeiras uniões entre pessoas são aquelas que oriundas de uma necessidade natural, são aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro. Ou seja, é a união da mulher com o homem para a perpetuação da espécie. Existem animais, existem plantas que elas se reproduzem por elas mesmas. Não precisa ter o masculino e o feminino. Não é o nosso caso. Então, para que a própria espécie humana perpetuasse, a gente tinha que conviver com pelo menos mais um. Pelo menos mais um já é coisa dessa. Pelo menos mais um já é coisa dessa. Mas, na verdade, nós vivemos com muitas pessoas diferentes. Porque todas as pessoas são diferentes. Eu sou diferente da Camila. Posso ser semelhante em algum ponto, mas com certeza em outros seremos diferentes. Ninguém é totalmente igual, nem o gênio é totalmente igual. Ele só é geneticamente igual. Então, muitas pessoas diferentes convivendo durante muito tempo vai gerar o quê? Contração. Então, o coleguinha que está do lado de cá acha que nós temos 4 igualzinhos, o coleguinha do lado de lá tem certeza que são 3. E aí? Quem está certo? Tem alguém certo? Está todo mundo certo ou está todo mundo errado? Isso não importa. O que importa é que quando a gente tem a contradição, a gente precisa aprender a conter isso. Aí vem a necessidade da prática da tolerância, que é você suportar. Suportar a contradição. Compreender que o outro pode ser diferente, pode pensar diferente de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem eu vou ser diferente. Isso não é problema. É respeitar a liberdade do outro de escolher diferente de mim. Ele escolheu acreditar em outra religião. Ele preferiu outro tipo de exercício físico. Ele gosta de suco de laranja, que eu prefiro de maracujá. E tá tudo bem. Então, a prática da tolerância vem de saber como viver com essas diferenças.
Só que não é tão simples assim. Muitas pessoas, elas não conseguem compreender que outras pessoas podem pensar, agir, ser diferentes e que está tudo bem. Porque ela acredita que o dela é o certo. Até aí, ela podia guardar isso para ela. Mas ela impõe e cria situações de violência. E é por isso que a intolerância está sempre no jornal e não a tolerância. Então, a intolerância no mundo vem do desrespeito às diferenças. Eu vou citar aqui algumas, mas eu começo pela intolerância religiosa. A título de conhecimento, e essas informações não são de 2015, são todas de 2025, porque de 2026 ainda não tem. A título de conhecimento, mais de 64% da população mundial vive em países com casos de perseguição religiosa. Gente, é muito. Nem eu imaginava que era tanto. Porque a gente imagina assim, a gente religiosa. Mas de 2025 foram 2.774 denúncias de intolerância religiosa. Vamos prestar atenção. Nem tudo denúncia. Denúncia nós tivemos em 1974. A maior parte foi de intolerância religiosa de matriz africana. Mas assim, a esmagadora parte. Mas que a matriz africana, só que ele não identificou na denúncia qual era a religião. Então não tem quantificado no dado qual era a religião que está em intolerância religiosa e não especificou qual era. Mas, por exemplo, a religião, que são os evangélicos, ela tinha, deixa eu lembrar aqui, 1/6 da quantidade de religiões africanas. Foi a diferença grande. E aí a gente entende também que a religiosa não vem sozinha. Temos uma intolerância mais na frente, que é a racial. Porque uma intolerância, que é o comportamento de não aceitar o diferente, é tudo bem. Então, uma que não aceita, então, ela é uma mãe santa, ela é negra, ela é mulher. O que aconteceu com ela? Ela não foi aceita no Uber. Isso aconteceu mês passado. A mulher pediu, saindo do terreiro, ela pediu um Uber, o Uber já passou. Tinha 3 tipos de intolerância. E isso todo dia. Intolerância política. Gente, isso foi interessantíssimo. Ela estava em 2015, a intolerância política suave na 2015. Tinha lá, botava os partidos políticos um do ladinho do outro e tal. Porque em 2015 a gente não tinha o nível de polaridade e intolerância política que a gente tem hoje. Por quê? Porque os políticos são piores ou melhores, mas continua sendo tudo igual. Tanto piores quanto melhores, tudo igual. Agora, por que eu acredito no político A, eu vou dizer que você que acredita no político B é imbecil, é burro. Gente, perdeu. Lembrando, as pessoas têm um direito diferente. As pessoas têm funções diferentes. Umas acham que o político A vai ser melhor naquele momento, outras acham que o político B vai ser melhor. Sigamos. E por isso nós vivemos uma democracia, por isso nós votamos e quem acredita mais ganha. Esse ano é ano de eleição. Vamos prestar atenção. Eu posso acreditar e defender quem eu quiser. Eu não preciso, André, agredir o coleguinha. Eu não preciso fazer isso. Não é isso que se espera. Continuando aí, chegando
onde os egípcios escravizavam os judeus. Tivemos o tráfico negreiro, onde os europeus invadiram a África e trouxeram os africanos para o Brasil na condição de escravos. Nós tivemos o nazismo, onde os alemães se achavam melhores do que os judeus, aí saiu matando todo mundo. E nós temos hoje a xenofobia. A xenofobia é a fobia ao estrangeiro. É como são tratados os imigrantes, os refugiados de guerra, os refugiados climáticos. E muitas vezes o Brasil, como um país de tamanho continental, a gente encontra xenofobia entre os estados. Pessoas do Nordeste que vão para o Sul e Sudeste em busca de emprego, elas são tratadas de forma diferente. Elas são tratadas como se fossem inferior. Isso é xenofobia. E tá aí, ó. Tudo brasileiro. Todo mundo marrom, como diz meu filho. Porque tem marrom claro, marrom escuro, marrom mais ou menos. Para ele, todo mundo é marrom. Mas tem preconceito. Então, por isso que a etnia também conta. E aí, por fim, eu botei o Vini Júnior, que também, esse ano não é só de eleição, é de Copa do Mundo. E o Vini Júnior, ele é jogador de futebol da seleção brasileira, anunciaram esses dias aí. E ele fez um negócio muito maneiro, que eu não sei se vocês sabem. O Vini Júnior, ele é preto e ele já sofreu muito preconceito durante partidas de futebol, especialmente na Europa. Mas ele tem dinheiro, conhecimento e sabe se defender. No Brasil, principalmente, a gente sabe que a maioria das pessoas que sofrem preconceito racial, muitas vezes não podem se defender como deveriam. O que o Vini fez? Agora, no dia 13 de maio, ele criou um escritório antirracista com advogados para cuidar gratuitamente de casos de racismo. Eu achei isso muito legal. Porque não basta ele se defender. Ele quer que outras pessoas também tenham o mesmo jeito. Porque só assim a gente muda a concepção que vem lá de trás. A intolerância de gênero. A intolerância de gênero é um gênero se achar melhor do que todos os outros. E aí a gente separa em sexismo, que é a intolerância contra a mulher, que também pode ser considerado machismo. E aqui eu dou um exemplo. Ó. Esse ano de 2026 foi o trimestre mais letal da história das mulheres aqui no Brasil. Então, de janeiro a março de 2026, foram 399 vítimas de feminicídio aqui no Brasil. A gente está falando só do feminicídio. A gente não está falando de lesão corporal, a gente não está falando de lesão financeira, a gente não está falando de lesão psicológica, a gente não está aplicando Maria da Penha. Esse aqui é só o caso de morte. E aqui na nossa região, todos devem ter tido conhecimento de casos de feminicídio. Por quê? Porque o sujeito não tolerou o fim do relacionamento. Ele não tolerou o fim do relacionamento. E o que ele fez? Foi lá, matou a mulher. É o tratamento da mulher enquanto propriedade. Perdi a minha propriedade. Esse mês agora, eu não lembro se foi em abril ou foi em maio, houve um fim de relacionamento, o sujeito morava na Bahia e a mulher morava no Paraná. Eles tinham um relacionamento e ela terminou o relacionamento com ele. Passado alguns meses, ela arrumou um outro namorado. O sujeito viajou da Bahia, foi até o Paraná, abriu a porta porque ele tinha a chave da casa dela e matou a mulher. Intolerância ao término de relacionamento. E o que é isso? É intolerância de gênero. É achar que eu, enquanto o homem da relação, tenho o direito de não admitir um término de relacionamento pela outra parte. É isso. E isso está aí, gente, todo dia. Não só isso. Temos a LGBTQIA+ fobia, que é a violência que engloba homossexualismo,
que engloba a transfobia e todas as perspectivas diferentes do heterossexual, homem e mulher. Qualquer variação dentre essas, eles falaram aqui. E o que acontecia? Ela não tinha uma classificação jurídica. Na verdade, quando eu era criança, lá na década de 80, os tratamentos de LGBTQI+, fobia eram piadas. Coisa de meu amigo, não era considerado nenhum problema. Ah, é assim mesmo. Hoje em dia, desde 2019, isso foi equiparado ao racismo, ou seja, qualquer conduta de homofobia, de transfobia, ela tem a mesma penalidade dada ao racismo. Porque são dois tipos de intolerância. E a intolerância não pode mais ser aceita. E um dado interessante de um estudo do Banco Mundial, que foi publicado na internet ontem. Eu não sei quando que saiu o resultado oficial, mas foi publicado na internet ontem. O Brasil, ele perde 100 bilhões por ano por causa da discriminação do mercado de trabalho. Ou seja, a comunidade LGBTQIA+, ela não consegue adentrar ou não consegue se manter no mercado de trabalho por conta da discriminação. Eles perdem. Quem perde? O Brasil. Gente, 100 bilhões por ano. E agora, chegando bem pertinho da gente, aquela intolerância nossa de cada dia, a intolerância do cotidiano. No trânsito, você levou uma fechada, ou a pessoa atravessou sem olhar para o lado, e aí você tem duas opções. Você buzina, xinga, se descabela, ou respira fundo e fala assim, graças a Deus não aconteceu um acidente. No banco, que normalmente as filas são infinitas, hoje menos por causa dos aplicativos de banco, mas ainda assim para falar com gerência demora uma encarnação e meia. Aí, na escola, entre os colegas de classe, ou entre os colegas de profissão, ou entre o pai e a escola, pais, né, pai e mãe, tutor e a escola. Ah, o meu filho não gosta de futebol. O meu filho não gosta de futebol, é opcional na escola. Ele não vai fazer, ele gosta. E tá tudo bem. Eu posso chegar na escola e dizer, como assim vocês oferecem futebol na escola e não oferecem jiu-jitsu? E aqueles que não gostam de futebol estão sendo discriminados? Gente, vamos ser um pouquinho razoáveis, né? A vida não é assim. E na igreja, quando eu coloco na igreja, aqui a intolerância do cotidiano, eu não estou confundindo com a intolerância religiosa. É a intolerância dentro da igreja, dentro da casa espírita. Todos têm a mesma fé, mas ainda assim, a nossa fé é igual, nem tudo que eu penso é igual a você. E aí? Eu sou tolerante? Será que eu vou ficar insatisfeita com o meu colega de tarefa aqui na casa espírita porque ele tem uma atitude que eu prefiro não ter? Será que por causa disso eu vou falar mal da casa espírita ou eu vou deixar de ir porque não me convém? Essa é a intolerância dentro da igreja. E nós temos também aí, ó, conhecidos de muitos. Se for de futebol, então, a intolerância do esporte. Já vi gente brigar e parar de se falar porque um era do time A e o outro era do time B. Gente, o que a gente deixa a intolerância fazer com as nossas relações? E por fim, a intolerância no ambiente familiar. A impaciência, a falta de diálogo, a crítica constante. Isso também é intolerância. Todo mundo erra. Eu sei mal. Mesmo. Eu vou fazer um piro. Não deu muito certo. Gente, vamos ser tolerantes, né? Indulgentes. Porque tá dando pra comer. Você pode comer e falar, nossa, que bom que você se esforçou em fazer a comida pra gente hoje. Nossa, essa comida tá uma droga. É a mesma atitude que eu tive, duas reações diferentes. E é a mesma atitude que o meu parceiro, que o meu filho, que o meu pai vão ter. E eu vou escolher qual atitude que eu vou fazer. E aí eu coloquei paciência e quis falar isso aqui pra vocês. Vocês sabiam que a paciência é filha da tolerância? A paciência é filha da tolerância. Por quê?
A tolerância é a gente suportar as situações adversas. Quanto mais eu faço esse treino de suportar as situações adversas, mais eu vou desenvolvendo a paciência. O que é a paciência? É eu não perder o meu equilíbrio, a minha serenidade, por causa das situações adversas. Então a gente fala assim, eu sou impaciente. Estou ensinando como é ser treinar. Vamos treinando na tolerância, que a gente vai conseguindo a paciência. Porque quanto mais eu treino em suportar as situações adversas, mais aquilo fica natural, mais eu consigo manter o meu equilíbrio. Agora, voltando lá atrás, tolerar significa suportar. E a gente falou, suportar quem? O outro. Beleza, tá certo? Tá, também. Mas acontece que não é sobre o outro, ou melhor, não é só sobre o outro. É principalmente sobre nós. Porque suportar pode ser entendido como sustentar um peso, aguentar uma força, uma dor, resistir a uma situação difícil, a determinada tarefa. E como coisas do cotidiano, eu botei alguns exemplos aqui, a perda de emprego, uma doença na família, ou uma doença nossa, o fim de um relacionamento, aquele carro que quebrou, aquela rua que alagou e você não conseguiu passar. São muitas as situações do dia a dia e que nem tem a ver com o outro. E será que eu consigo resistir, aguentar, sustentar essa situação? O que nós precisamos fazer? Nós temos que ser tolerantes também com as circunstâncias da vida. Porque é muito fácil, e é uma conduta que a gente tem às vezes, de atribuir o problema ao outro. Então tudo bem, o outro está tendo uma atitude que está me magoando e eu estou suportando educadamente. Não, gente, o outro está tendo uma atitude. E eu estou ficando magoado. Fui eu que fiquei magoada. Aquela atitude que o cara teve podia não me afetar. Depende de como eu reajo ao outro. É aqui, o carro quebrou. Você vai botar como em quem? O carro quebrou. Aí eu vou fazer o quê? Vou me descabelar? Ou vou tentar resolver? Se eu vou fazer isso com o carro, eu também posso fazer isso com o outro. E aí, eu criei uma história. Eu que criei, caso tiver ruim, vocês sejam tolerantes. Esse aqui é o fulano. Fulano está animadão, acordou feliz e pleno. E atrás dele é um saquinho que ele tem que levar durante o dia. Aí o que aconteceu? Pegou o carro, aí levou uma fechada, freou bruscamente, machucou a mão. Fulano tem duas opções. Aquela que respira fundo, agradece, ele freou, mas não bateu. Ou esculhambar o coleguinha. O que o fulano fez? Aumentou o saquinho dele de peso e soltou todos os palavrões que ele conhecia. Saiu carregando aquilo dentro dele e seguiu o caminho e foi trabalhar. Porque, afinal de contas, ele tinha que trabalhar. Chegou atrasado, um pouco desalinhado, porque ele estava nervoso, levou uma bronca do chefe, porque ele estava atrasado. Aí ele tem duas opções, respirar fundo e vai, é o chefe, ou o que ele decidiu fazer? Disse que o chefe era intolerante, incompreensivo, porque ele estava assim, porque tinha acontecido uma coisa absurda com ele no trânsito, e por isso que ele estava daquele jeito. O que ele fez? Ficou lá com o saquinho dele maior. Aí, na hora do almoço, né, ele trabalha numa empresa, na hora do almoço ele foi a um restaurante almoçar, chegou lá, agora também eu estava relaxada, olha, por favor, eu quero uma carne bem passada. Aí, chegou a carne, ele cortou, estava mal passada. Gente, ele gosta de carne mal passada também, tá? Não tem problema nenhum. Mas o que ele fez? Em vez dele comer, ele chamou o gerente, brigou com o garçom, chicotou tudo, disse que não quer pagar, mas comeu, né? Aí, ele ficou mais desalinhado, voltou para a ainda, com aquilo tudo que ele foi carregando dentro dele. No fim do dia, o fulano começou a ter um mal-estar. Eu acho que deu digestão, né? A gente não sabe se foi da carne ou foi do sentimento ruim que ele estava carregando dentro dele. E aí, ele
ele ao longo do dia. E, gente, os efeitos da intolerância, eles são sérios, tá? Eles são físicos. Aqui eu dou um outro exemplo, que eu vou passar rapidinho, que é do atendimento no sistema de saúde. Você sabe, você está doente, ou está com um filho doente, seja plano de saúde, assistência privada ou pública, você vai passar um descontentamento. Você vai passar por uma triagem, a mulher vai medir a temperatura que você já disse que está alta, aí vai passar na fila do médico, aí o clínico geral vai passar para o médico especialista, aí você vai passar o dia inteiro resolvendo aquela função. Isso é uma das coisas que mais tiram a gente do sério. A maioria das pessoas que eu conversei, isso é uma coisa que tira mais a pessoa do sério, porque você já está fragilizado por causa da doença. Mas o que acontece com você? Irritação, raiva, impaciência. Aconteceu com o médico? Não, meu amor, aconteceu com você. Então, o que aconteceu com você? Um comprometimento do seu organismo físico, psíquico e espiritual através da revolta que você mesmo criou, com aquelas energias negativas que você adquiriu e trouxe para você, pelo que você reagiu com o que aconteceu. Então, gente, isso que é o grave, que a intolerância adoece a pessoa. Intolerância adoece. Então, não é só sobre o outro, sobre o mal que eu estou fazendo ao outro por ser intolerante, é o mal que eu estou fazendo a mim, a minha saúde. E aí, agora, eu vou falar um pouquinho da lei da tolerância. Porque o óbvio, na minha opinião, a tolerância é a intolerância, sabe o quê? Nós temos uma porção de erros e fraquezas. O Senhor tem uma porção de erros e fraquezas. Como é que eu vou ser tolerante com a fraqueza do outro? E Jesus, ele falou isso pra gente. Aqui, atire-lhe a primeira pecado. Como eu vou julgar, como eu vou ser intolerante com o pecado daquela mulher, eu tenho os meus. E todo dia, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala da lei da tolerância também. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Ou seja, é o que eu faço e o que eu recebo. Essa é a principal lei da natureza. É a tolerância, e é isso que o Voltaire defende. Então, Emmanuel, no livro Plano de Paz, ele fala que a tolerância é o caminho da paz. A tolerância é o caminho da paz. Pensem comigo, se eu não discuto com o cara no trânsito, eu fico mais tranquilo. Se eu discuto e ele está armado, pode ser uma briga fatal. Então, ser tolerante é, acima de tudo, um ato de inteligência para a manutenção da nossa própria saúde. O Voltaire, que eu comentei, ele foi um filósofo francês que viveu lá em 1698 até 1778. Ele escreveu um tratado sobre a tolerância. É uma coisa muito antiga, é verdade. Ele foi publicado em 1763 e falava da intolerância religiosa. Mas por que eu trouxe? Porque lá, já há muito tempo, ele percebeu, e aí ele quis escrever esse tratado sobre a tolerância, porque o Jean Carlos, que é o personagem do tratado dele, é uma pessoa que existiu, real, ele foi julgado sem provas e condenado por unanimidade à morte, pela morte do filho, porque o filho tinha se tornado católico. Só que o filho dele tinha se suicidado. Aí foi um tamanho tão absurdo que isso fez com que o Voltaire resolvesse escrever o tratado sobre a tolerância, para que as pessoas desenvolvessem a tolerância a todos os credos, a todas as religiões. E nesse tratado ele diz uma coisa super importante. A tolerância é tão necessária na política como na religião. Só o orgulho é que é intolerante. Matamos a chacina. De onde vem toda essa intolerância? Do orgulho. E o orgulho é o quê? Kardec fala pra gente que a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma sua superioridade individual. Então, o meu orgulho de
achar que o meu é melhor faz eu ser intolerante com o seu que é diferente do meu. Porque se o meu é melhor, só pode ser pior. E quando eu estou com o meu orgulho acirrado e sou intolerante, eu perco a razoabilidade. Que foi o que aconteceu no caso do João Carlos. Eles nem analisaram se tinha ou se não tinha prova. Eles estavam convictos que o pai tinha matado o filho por causa da religião. E não foi isso que aconteceu. Então, nós temos uma questão aqui, ó, o orgulho versus a tolerância. Muitas palestras e muitos estudos aqui, a gente fala, o que a gente precisa fazer? Combater o orgulho. Porque de todas as questões, o orgulho, ele é o que traz mais complicação pra gente. E aqui fala assim, ó, o orgulho é um terrível adversário da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo. E a verdadeira tolerância é o quê? Humilde. Então, o orgulho é adversário da humildade. E a tolerância é humilde. Então, o orgulho é o principal adversário da tolerância. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim, a verdadeira tolerância é humilde. Ela é humilde, mas convicta. Ela respeita as ideias e as condutas dos demais, sem desprezá-las, mas também sem minimizar as diferenças. Por quê? Porque sabe que é a contradição que leva ao bem. Que eu mais boa fé tenha, se não quiser a sua necessidade, eu não vou ser recomendado. Então, eu tenho meu posicionamento de acordo com as necessidades, e aqui cada um tem a sua. Quando a gente expõe as diferenças, a gente consegue ver o que atende melhor a necessidade de todos. E isso é o quê? É o bem comum. Então, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, ser tolerante não é ser indiferente. Eu reconheço e respeito as diferenças. E até mesmo porque elas existem, eu busco uma solução comum. Diferente de eu reconheço que você pensa diferente, mas o meu é bom, o seu é ruim, nunca nem saber o que você está pensando. É diferente. E como Cristo disse, aqui na Revista Espírita de 1866, como Cristo disse, fora da caridade não há salvação. Princípio de união e tolerância, que unirá homens num sentimento de fraternidade, em lugar de dividi-los em seitas inimigas. Então, a caridade também é tolerância. Ou melhor, tolerância também é caridade. Em 1995, a importância de destacar a tolerância, a Unesco fez declaração de princípios sobre a tolerância. Eu destaquei aqui, como a gente está com um tempinho pouco, eu vou adiantando. Eu destaquei aqui 3 partes que eu achei importantes, que tem na declaração da Unesco. A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos. A tolerância é uma virtude que torna a paz possível. Ela contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Então, é com a tolerância que a gente vai substituir aquela cultura da intolerância lá de trás, por fim, estão nos casos, por uma cultura de paz. A tolerância, ela é, antes de tudo, uma atitude ativa, fundada no quê? No reconhecimento dos direitos universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro. Mas, prestem atenção para isso aqui, ó. Em nenhum caso a tolerância poderia ser invocada para justificar lesões a esses valores fundamentais. Então, a tolerância é para que eu consiga exercer os direitos fundamentais. Se por algum motivo eles estão sendo lesados, eu não posso dizer, mas você está sendo tolerante. Nesse caso, não. Então, não vai ser tolerante mesmo, não. E sabe que descobre que existem limites para a tolerância. Então, a tolerância, ela não é uma liberdade total. Existem limites para a tolerância. E aí, na própria declaração da Unesco, ela deixa claro, ó, praticar a tolerância não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer concessões a respeito. A prática da tolerância significa
convicções. E agora a parte importante, ó, e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. Então, eu tenho as minhas convicções e você me respeita. Você tem as suas e eu também te respeito. Isso é a tolerância. A tolerância, ela não significa concordar, significa respeitar. E Voltaire, lá no Tratado da Tolerância, ele fala o seguinte: eu não concordo com as ideias que você expressa, mas eu daria vida de bom grado para defender o seu direito de expressá-lo. Porque se você não tem o direito de expressar o que você acredita, daqui a pouco eu também não vou ter o meu. E aí acabou a liberdade. Joana de Ângeles, ela também ressalta no livro Estudos Espíritas o limite da tolerância. Ela conceitua a tolerância como a indulgência, a condescendência em relação a outrem, seja de referência às suas opiniões ou comportamentos, ao direito de crer no que lhe prouver, pautando as suas atitudes nas linhas que pareçam mais compatíveis com o seu modo de ser. Desde que, então, tipo assim, você acredita, você tem as suas atitudes, você tem os seus direitos e eu respeito. Desde que essas atitudes e esses pensamentos não firam os sentimentos alheios, nem atente contra as regras da dignidade humana ou do Estado. E por que eu fiz tanta questão de colocar os limites da tolerância? Jesus, a gente vê lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele fala assim: portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como a pomba. Inocente, puro, pacífico como a pomba. Prudente, atento como a serpente. Porque você tem que prever o perigo, você tem que saber se proteger. Quantas vezes a gente vê relatos de violência doméstica que a pessoa imaginava que tinha que suportar aquele relacionamento, que ela tinha que tolerar aquelas atitudes, mas aquilo passava das regras da dignidade humana. Então, a gente precisa sim, Jesus deixou claro, ser prudente como a serpente, identificar o perigo e nos proteger. E aí, no livro de Crisanto de Brito, Allan Kardec e o Espiritismo, ele fala de uma conduta de tolerância, que hoje tem muito mais a Carla agora que antes, que é a seguinte, ó, tolerância, sendo uma consequência da moral espírita, nos impõe o dever de respeitar todas as crenças, não se atirando pedras em ninguém. Desaparece o pretexto das represálias, ficando os dissidentes com a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. Até aí tudo bem, Carla de 2015 também. Aí agora eu até grifei, prestem atenção. Se eu tiver razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se não tiver razão, acabarei por pensar como os outros. Eu não preciso mais conversar incessantemente até mostrar que a razão é minha. Isso também não é tolerância. Então eu especifiquei da minha própria cabeça, tá, gente? Os limites da tolerância. Não façais aos outros o que não querem que te façam a ti. E também não deixeis que te façam o que você não faria aos outros. Então, o limite da tolerância é esse. Eu não faço ao outro o que eu não gostaria e não permito que ele faça comigo o que eu não faria. Porque aí eu sou manso como a pomba e sou prudente como a serpente. E como eu falei para vocês, tolerar é ser caridoso. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos é a seguinte: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: com todos, indulgência para as perfeições alheias. Joana diz a tolerância como uma indulgência? Indulgência para as perfeições alheias. E o que é indulgência? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a indulgência
ela não vê os efeitos alheios. Se você evita de comentá-los ou divulgá-los. Na verdade, ela oculta, evitando que eles se propaguem. Isso é indulgência. Então, quando eu tenho a indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, eu não vejo o defeito, eu já avancei da tolerância porque eu não estou mais suportando. Por que eu não estou suportando? Porque eu não estou ofendido. Porque se a pessoa tem uma atitude que eu não vejo, eu também não vou ser ofendido. Se eu não sou ofendido, eu não tenho que suportar nada de adverso. Na verdade, a gente é o processo evolutivo do pensamento, como a nossa leitura inicial. Você suporta o que é difícil. Você compreende que você tem as suas dificuldades e limitações, assim como o outro tem as suas dificuldades e limitações. E você respeita que eu penso de um jeito, que o outro pensa de outro jeito e que está tudo bem. Eu vou aumentando o nível de compreensão e de sentimento. Aí eu desenvolvi a paciência, a adversidade já chega, mas eu já mantive a tranquilidade. Lá na frente eu desenvolvi a indulgência, porque eu já nem vejo, já nem sinto, já não importa. E aí, nós alcançamos a verdadeira caridade. Então a gente pode dizer que a tolerância, ela é a caridade no seu começo. A gente começa por ali e a gente alcança durante o nosso processo evolutivo. Chegando no final, mas não o final total, tá? Eu trouxe uma fábula, que eu adoro história, né, gente? A fábula do porco-espinho, ela é conhecida, mas eu resolvi trazê-la por escrito para a gente perceber como o porco-espinho se assemelha com a gente. Então, durante uma era glacial, quando o globo terrestre esteve coberto por grossas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram. Morreram por quê? Por não se adaptarem ao clima. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e a se juntar um pertinho do outro. Assim, eles podiam se aquecer, porque eles estavam próximos. E todos juntos, bem unidos, se aqueciam, enfrentando mais um tempo aquele inverno rigoroso. A ideia foi ótima. Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos. Justamente aqueles companheiros que lhe forneciam calor. Um calor vital. Era uma questão de vida e morte. Ou morte, né? Vida ou morte. Na dor daquelas espinhadas, os porcos espinhos começaram a se afastar, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportar os espinhos dos seus semelhantes. Doía muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. E aí, gente? Aqueles que não morreram, eles voltaram a se aproximar. Tipo, vamos tentar de novo. Então, pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, aprenderam a amar e resistiram ao gelo e sobreviveram. A gente também consegue fazer isso. Se a gente se aproximou demais do eu e a gente se afastou em determinado comportamento, em determinada situação, com determinadas pessoas, a gente pode fazer de novo. A gente pode manter aquela distância mínima da prudência da serpente para não ferir e não ferir. Conviver sem magoar. A gente consegue. E aí, para finalizar mesmo,
eu volto ao plantão da paz de Emmanuel. Eu já falei sobre a tolerância, que a tolerância é o caminho da paz. Agora, eu não resisti colocar todas as citações desse texto, porque elas são muito importantes para o nosso dia a dia. Então, vamos dizer o que o Emmanuel deixou para a gente. Ó. Não julgue esse ou aquele companheiro ignorante ou informado. Porquanto, se aprendestes a ouvir, já sabes compreender. Somos nós. Se nós já aprendemos a ouvir, nós temos a aptidão de compreender. E se nós temos a aptidão de compreender, não vamos julgar. Julgar também é ser intolerante. Diante de criaturas que te interessem qualquer agressão, converse com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Ou seja, revidar o mal com o bem. Se eu recebo qualquer agressão, eu não vou tentar desapontar aquele meu interlocutor. Sejamos tolerantes. Perante qualquer ofensa, não perca o sorriso. Não perca o sorriso fraternal e articula uma frase capaz de devolver o ofensor à sua tranquilidade. Porque se eu recebi uma ofensa, pressupõe-se que aquele ofensor está desequilibrado, ele não está tranquilo, ele não está bem. Se eu devolver em outra ofensa, vai ficar todo mundo mal. Então vamos fazer o quê? Vamos buscar uma frase para trazer o ofensor de volta à tranquilidade. Nos utensílios da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia. E eles te farão facilmente removíveis. O carro quebrou. Gente, se eu preciso trabalhar, eu vou pedir um Uber, eu vou andando. Agora, se eu ficar praguejando no carro, eu não vou conseguir resolver nada e vou adquirir um outro problema. Quando eu tenho tranquilidade, quando eu tenho tolerância, tudo se resolve mais fácil. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil. E, aos poucos, em se observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Então, eu passo a ser o espelho do meu colega. Se ele me emite uma sensação ruim, um colega difícil, ele vendo a minha forma de tratar diante da dificuldade, ele pode fazer o mesmo. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e com os teus exemplos de abnegação conquistará todos eles a bênção da simpatia. Conquistará de todos eles a bênção da simpatia. Ele faz, você não revida, você segue pleno, você segue sendo o mesmo. O mesmo que você é com o mais simpático, você é com o menos simpático. E o menos simpático vai ver que ele está perdendo uma grande amizade, um grande vínculo. No trânsito público, não passe e receba os palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de consequências imprevisíveis. A gente já falou algumas vezes sobre os eventos do trânsito. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia. E eles se te farão facilmente removíveis. Gente, eu botei de novo, né? Achei importante, botei 2 vezes. Achei importante, botei 2 vezes. Viu? Não é à toa, não. Vamos pensar nele. E por fim, nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te. E a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade. Olha só, quando eu suporto com humildade o que pode me ferir, a tolerância me leva, me dá acesso à felicidade. De vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos.
E às vezes a gente pensa, o meu chefe, o meu vizinho teve uma atitude comigo e você fica aborrecido. Se o seu irmão mesmo, filho da mãe, do pai, tem a mesma atitude, você não é muito mais condescendente? Mas gente, somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E eu tenho 1 minuto. Eu sabia que daria. Essa aqui eu achei que não ia dar tempo, tá? Mas eu tenho 1 minuto. Porque isso aqui é um chamado de Bezerra de Menezes, que era o término da minha palestra de 2015. E naquela época ela estava bombando, ó, porque foi uma mensagem de psicofonia recebida em novembro de 2014. Então eu terminei a palestra assim: olha, gente, o chamado de Bezerra de Menezes. Aí quando eu fui estudar a palestra, gente, o chamado é super atual. Seguimos chamando, por isso que eu quis botar. Eu não botei todo, só o início e o fim, porque eu já sabia que não daria tempo. Mas a gente vai passar para o chamado para ver se a gente reaviva aí em 2026 o que Bezerra quer da gente. Ó. O direito de discordar, de discrepar é inerente de toda consciência livre. Beleza? Mas que tenhamos cuidado para não dissentir, para não dividir, para não gerar fossos profundos ou abismos aparentemente intransponíveis. Então, o que a gente está fazendo com as nossas divergências? Até onde nós estamos criando esses fossos intransponíveis? E aí ele dá o conselho. O amor é um instrumento hábil para todas as decisões. Desarmados os corações, formaremos o grupo dos seres amados do ideal da nova era. Então, o nosso grande objetivo é aprender a amar. Porque quando a gente ama, a gente aceita, nos forma. E aí, a gente forma aqueles seres para a nova era, que é o que espera da gente, é para isso que a gente está trabalhando. E aí, no final dos meus tempos, ó, certinho, tudo certo, agradeço, que Jesus possa nos abençoar. Um beijo. Muito bom tema, né? Muito bom esse final, eu achei particularmente importante, quando nos chama a atenção para a questão de tolerar, não é ser conivente, nem aceitar tudo que vem, que seja errado em relação a gente, que possa nos atingir. Respeitar, mas proteger, né? Claro, porque senão a gente estaria sendo conivente sempre com coisas erradas. Vale para isso, né? Vale aquela história que ninguém gosta de ouvir. Que a gente pensa assim, o que Jesus faria numa situação como essa? A gente diz, mas eu sou Jesus. Mas o nosso objetivo não é tê-lo como modelo, dá para ser um pouquinho igual. Assim, eu há muito tempo atrás, numa palestra, uma pena, que tem umas lendas, uma lenda indiana, que dizem que é africana, que diz que o mundo, logo na origem do mundo, Deus deu no céu, que era um lindo, maravilhoso espelho cristalino, maravilhoso. Um belo dia esse espelho se esfacelou, não me lembro como foi, mas ele se espalhou em milhões e milhões de pedaços pelo mundo. E aí, cada uma das pessoas ficou com um pedacinho daquele espelho que era verdade, aquele espelho lindo que era verdade. E ele se espalhou em milhões de pedaços. Então, cada um dos seres humanos ficou com um pedacinho da verdade. Ninguém tem verdade por completo. Principalmente aqui na nossa cidade evolutiva, sabe disso. E essa questão, ela falar no final, para a gente não gerar esses abismos, esses espaços profundos, até porque isso vai ser trabalho para a gente, né? A gente anda aprendendo na doutrina espírita que a gente vai ter que reconstruir cada situação de desamor, de atrito, que a gente construir, que a gente participar.
Então, assim, vamos começar a aprender um pouquinho para a gente, porque senão serão várias e várias e várias encarnações com aquela pessoa, com aquelas pessoas, até a gente aprender a amar. Então, agora, nesse ano importantíssimo de Copa e de eleição, vamos lembrar Jesus. Ele não seria conivente com atitudes inadequadas, mas ele respeitaria. Né? A gente, quando acha que está com a razão, às vezes a gente perde a paciência, né? Perde mesmo, né? Vamos lembrar disso, né? A gente tem direitos, mas a gente tem deveres, né? Vale uma excelente lembrança para esse ano. Então, companheiros, trazendo ainda no coração da gente a lembrança de Jesus, né? Nós vamos, antes de mais nada, agradecer a Carla pelo esforço, pelo trabalho, a dedicação, por nos trazer esse estudo que a gente realmente, quem de nós aqui que não precisa disso, né? Estamos todos precisando. E vamos então unir nossos pensamentos com muita alegria, com muita paz, agradecendo aos nossos mentores da casa, pelos trabalhadores do plano espiritual, por toda a ajuda, todo o suporte que recebemos ao longo da nossa reunião. Rogar a Ele que essa mesma paz e essa mesma energia do bem possamos levar conosco aos nossos pontos de origem, aos nossos lares. E vamos rogar ao Senhor Jesus que Ele envolva a nossa casa, os nossos lares, na sua paz, no seu amor, sustente o nosso coração ainda imaturo, mas com vontade de acertar. Que Ele possa nos sustentar através dos nossos espíritos protetores, nos nossos melhores propósitos. E que, por fim, nós possamos agradecer por esses momentos de paz e de alegria que passamos juntos, agradecer ao Mestre da Vida, aos nossos mentores e, acima de tudo, essa fonte de amor infinito, de inteligência, de misericórdia e justiça que chamamos de Deus. Que assim seja. Companheiros, eu quero só lembrar